Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, chama Heterodoxos. E nesse vídeo, é um vídeo de apresentação do meu canal, qual que é a proposta. Vocês vão ter diversas oportunidades e dessas oportunidades eu vou comentar com vocês. Então, só para me apresentar formalmente, eu sou Alessandro, muitas outras pessoas podem me conhecer por outros nomes. Quem vai entender é quem me conhece há muitos anos. Eu me apresento como Alessandro a partir de 2013, até para vocês começarem a entender o que é um heterodoxo na minha concepção. Heterodoxos seriam partículas do mesmo eu. E aqui nesse canal vocês vão desvendar aí muito desses mistérios. Cada pessoa tem a sua complexidade, assim como a minha. E a minha ideia é não somente vocês me conhecerem melhor, para muitos que simplesmente falam sobre mim e não me conhecem, então vão ter a oportunidade de deixar a hipocrisia e principalmente conhecer realmente quem eu sou. E, em outras palavras, quais seriam as oportunidades nesse canal? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer vários eus no sentido de pessoas que eu tive que me separar para ter sucesso profissionalmente. Isso vocês vão entender muito com o Sensei Renato, que é um professor de karatê, em qual eu me divido nessa vida. O professor Alessandro, que é um professor universitário, especialista na área de informática, há cerca de 20 anos ele atua na área de informática, é consultor na área de informática, vocês podem conhecer esse eu. Um professor Renato ligado aí às artes, a mais a área humanas, como por exemplo um professor de literatura, seja ela inglesa, francesa, brasileira, quem se interessar pelo assunto, ou simplesmente de português e línguas de um modo geral. Então de um modo geral seriam essas oportunidades que vocês podem ter no canal. E basicamente a proposta desse canal seria dar as oportunidades que eu não tive. Se vocês quiserem me conhecer, vocês vão entender que muitas das palavras que eu falo são algumas máximas que acabam me marcando e que dizem muito sobre mim. Basicamente, eu costumo dizer, enquanto professor de uma maneira geral, conhecimento só é bom aquele que se compartilha. Independente de crença, credo ou religião, essa vida é uma passagem. Então, do que vale ter tanto conhecimento se você não compartilha com ninguém? Então, a minha intenção, uma vez que vocês se mostrarem merecedores, eu vou dar as oportunidades que eu não tive. E, claro, é uma oportunidade aí, claro, muitas delas eu também tive. E eu gostaria de compartilhar com vocês muitos desses conhecimentos. Claro que o que diz respeito a ajudá-los na sociedade em que vivemos. Coisas diretamente ao meu profissional, aí a gente tem que respeitar essa questão, porque infelizmente eu não vivo só ajudando as pessoas. Atualmente eu tenho 2 projetos voluntários. Tenho um projeto voluntário de karatê, projeto karatê que já tem 6 anos de existência, e um outro projeto que infelizmente o custo é muito alto. Quando eu falo custo de uma maneira geral, mas para mim é um investimento. Não tem outra maneira para a gente melhorar esse mundo e fazer a diferença, é investindo nas pessoas, mudando caráteres que não são exemplos e principalmente atitudes que deveriam ser exemplos. Infelizmente a gente está sentindo falta disso. Então, a mudança de atitudes que infelizmente empobrecem a vida humana. E desses projetos atualmente eu só tenho, infelizmente eu não tenho nenhum tipo de ajuda financeira. Eu tenho deixado de fazer muitas coisas para manter esses projetos, mas Deus sabe o que faz. A única missão que eu tenho bem clara nessa vida, principalmente com o Alessandro, principalmente se a gente for falar de etimologia, que é um assunto mais do professor Renato, que significa defensor da humanidade. E a única maneira para eu defender essa humanidade é procurar ensinar aí, compartilhar os conhecimentos que eu tive. E infelizmente a vida não fez um carinho e me deu a oportunidade de aprender da melhor forma. Quando eu falo a melhor forma, sem sofrimentos.
mas eu sei que eu sou muito forte, eu aprendi muito com isso, e a ideia fora as oportunidades que eu já comentei aqui, não deixe de olhar aqui a descrição, que vocês vão ver aí muitas das possibilidades para a continuidade desse canal. Para se valer a pena tudo que eu disse, se bateu alguma curiosidade, muitos de vocês já me conhecem, mas conhecem por outros nomes, que são na verdade outros eus. Todos os eus fazem parte de mim mesmo, só que dependendo de alguns momentos eu sou somente aquele eu, por uma questão ética, uma questão profissional, uma questão até moralista, a gente falar aí em questão de valores. Meu objetivo não é ficar falando de filosofia aqui, e basicamente, se vocês acharem interessante essa proposta desse canal, então a primeira meta é 1000 compartilhamentos, aí, 1000 inscritos, para se valer a pena realmente essa proposta. Eu me comprometo aí, depois passar um questionário de qual eu que vocês gostariam de conhecer, mas somente se realmente valer a pena e vocês atingirem essa meta. Então deixo essa oportunidade para vocês. E no caso, o primeiro heterodoxo que vocês vão conhecer, uma outra partícula do meu eu, é o Sensei Renato Rocha. O Sensei Renato Rocha, ele dispensa apresentações para quem conhece. Ele é uma pessoa super dedicada, super séria, é uma pessoa que não tolera desrespeito, não tolera mentiras, é uma pessoa, de uma maneira geral, que nesse mês ele vai fazer aí 15 anos que se dedica somente ao karatê, isso de uma maneira voluntária. Tudo que ele investe é para o conhecimento, não somente, é claro, o conhecimento ajuda, só que a ideia de um sensei no karatê é aprender para ensinar as pessoas. Então, e infelizmente ele não tem muitas ajudas de custos, passou por vários percalços para conseguir chegar na faixa preta, é uma pessoa super grata do que faz, mas isso vocês vão conhecer com o tempo, se vocês tiverem curiosidade para isso. No caso, por que eu estou falando isso? Ele vai passar num vídeo para vocês, e nesse vídeo vocês vão ter a oportunidade de entender as dificuldades de um trabalho voluntário. Então eu peço aí, sempre que vocês compartilharem esses vídeos, utilizem aí a hashtag JLD, que é um meu projeto voluntário, que se chama Je suis la différence, que basicamente, se a gente for pensar numa tradução literal, seria eu sou a diferença. Se a gente for pensar numa adaptação, eu faço a diferença. Então é a maneira que eu procuro compartilhar os meus conhecimentos, e principalmente aí para ajudar as pessoas a não passarem por o que eu já passei nessa vida. E uma vez dito isso, então fica claro, também compartilhe com a hashtag heterodoxos. Qualquer dúvida eu vou colocar aí para vocês alguma dica, alguma legenda, assim que eu puder aí, depende das parcerias que eu conseguir. E basicamente seria isso. Então eu agradeço a atenção de vocês. Num próximo vídeo vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Sensei Renato, e ele vai fazer um apelo para vocês para que ele possa continuar a fazer a diferença, pelo menos no âmbito do karatê, na sociedade. Obrigado. E para ficar legal, eu vou me comprometer a cada vídeo terminar com uma máxima. Essa máxima não é minha, quem souber aí o autor, eu gostaria de citá-lo, que é importante a gente respeitar as pessoas, a questão é ter uma ética, plágio é crime. E um dos meus eus líricos é o René Alexander. Vocês devem ter, quem me acompanha já deve ter visto algumas máximas dele. Quem se interessar por um assunto, pode ser um outro vídeo, vocês conhecerem meu eu lírico aí, principalmente ligado à poesia. Uma vez dito isso, então vou deixar uma máxima aí para vocês. Se preocupem com o que você fala, não se preocupem com o que as pessoas vão dizer. Por que eu estou falando isso? Porque a gente se preocupa tanto em agradar as pessoas e a gente esquece de ser nós mesmos. Então fica a reflexão para vocês. Obrigado. Até uma próxima oportunidade.